Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Luzes da Nova Era, sempre trazendo o tema transição planetária e todos os seus desdobramentos. Aproveite já esse momento, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe e não esqueça de ativar as notificações para que você seja avisado sempre que tivermos um novo vídeo. Eu sou Altanoir Oliveira e como em todos os nossos encontros aqui, trazemos o conhecimento de mais de 40 anos de estudo de trabalho espiritual, o médium, dirigente espiritual, escritor e também nosso querido amigo, companheiro de longa data de trabalho espiritual, Gino Deledoni. Seja bem-vindo, Gino. Olá, é um prazer estar mais uma vez aqui. Como você mencionou, 40 anos batalhando na doutrina, né? Como o tempo passa, como o tempo passa. Com certeza. Que bênção é essa oportunidade, né? De servir à luz, de trabalhar com esses amigos espirituais. Sem dúvida, mais um dia aqui de trabalho espiritual, mais um dia para dividirmos conhecimento com vocês. E diante então de todo o processo da transição planetária, hoje gostaríamos de retomar um assunto que já colocamos em outros encontros, mas hoje nós vamos dar uma ênfase maior e trabalhar melhor essas questões da questão do missão espiritual que cada um traz na sua encarnação. Às vezes conscientes ou inconscientes também, muitos acabam se esquivando da lei divina, não é mesmo, Gino? Sim, as consequências são muito sérias das pessoas que vêm com essa missão, né, espiritual e por medo, desconhecimento, acaba adiando e deixa de fazer. E ninguém burla as leis divinas sem sofrer as consequências, não é? Exatamente. Isso é muito sério. Nós sabemos que as missões de cada um são muito diferentes e elas ocorrem também, elas despertam em tempos diferentes, né? Mas nós sabemos que pessoas que têm uma missão muito maior, né, que também estão mais comprometidas com a lei, né, que são os médios, principalmente os médios de incorporação, e esses sim vale a pena a gente frisar aqui, né? Na verdade, todas as existências, o retorno à matéria, tem um planejamento, não é? Uhum. A menos que seja espírito ainda meio rudimentar, então a encarnação é mais simples, não requer tantos cuidados. Sim. Mas, no geral, toda a encarnação tem um planejamento. Você encontrar as pessoas com as quais você tem coisas para acertar, coisas que você precisa aprender. Mas, em particular, quem é preparado nas colônias para assumir essa missão espiritual, é muito séria as consequências de quem deixa de fazer. Porque são preparados anos, e normalmente, regra geral, o médium, principalmente o médium ostensivo, são almas endividadas, não é? Usando um termo pesado, são almas falidas. Sim. A quem a vida dá uma oportunidade de refazer rotas, de refazer caminhos, de consertar, parar os desajustes, né? E falando de um médium, né, Gino, a consciência que esse ser precisa ter no desenvolvimento do seu trabalho e da sua missão, do seu propósito, é muito importante porque ele não está ajudando somente ele, né? Imagine todos os espíritos que irão trabalhar através dele, não é mesmo? Tem um outro detalhe importante. A mediunidade, falar, o médium sofre. Médium nenhum veio para sofrer. Médium veio aí para aprender e crescer. E a mediunidade, como você disse, ajuda as pessoas e por intermédio dela, né? E os espíritos trabalham. A maior beneficiária é a própria pessoa. É o próprio médium o maior beneficiário de tudo isso. Sim. Na verdade, você não está, em primeiro lugar,
antes de estar ajudando ao próximo, está ajudando a si mesmo. A si mesmo. E o que nós temos conhecimento é que quando chega o momento, né, de um espírito, ou seja, um encarnado, que recebeu essa missão, né, de ser um médium, quando chega o momento de ele iniciar o seu trabalho, toda a espiritualidade vai trabalhar para que ele encontre o seu local, encontre A sua casa, sua casa, né? Ele vai ser direcionado a todo momento, né, para buscar o seu local de trabalho. Então, não dá para usar a desculpa de que eu não sabia, né? Ah, sim, mesmo porque cada um desperta em alguma fase da vida, né? Eu, por exemplo, fui muito relutante, não abracei a doutrina assim do dia para a noite, não. Foi aos 33 anos que eu, mais ou menos forçado, que eu assumi, né? Sim. Mas quando eu me convenci de que eu tinha uma missão, que eu tinha algo a fazer, vou ser médium e vou ser o melhor possível. Desde então, nunca mais questionei e abracei a causa, sabendo que fazia parte do meu planejamento. Porque eu vejo muita gente que fala, dizem que eu sou médium, eu fui no centro, eu tomei um passe, o guia falou que eu sou médium, que eu preciso trabalhar, mas eu tenho medo, eu não queria esse compromisso. É muito comum as pessoas não quererem assumir o compromisso. Mal sabem elas que essa é a salvo-conduto delas para se livrar de cargas pesadas, de caminhar, de crescer espiritualmente. Enfim, cumprir a missão que lhe foi destinada. Sim, porque essas pessoas que dizem que têm medo, né, de se desenvolver, de receber os nossos... De assumir, né, o seu papel, o seu propósito nessa vida, e em algum momento ela vai ser direcionada, vai ser avisada, né, se um momento, segundo momento, a espiritualidade não cansa de tentar encaminhar, né, essa pessoa até realmente falar, não, agora você fica por sua conta. Sem falar dos sintomas pré-mediúnicos, né? Exato. A sensação de que o corpo está inchando, que eles chamam de ballonnement, né? A sensação de que está virando um balão, insônias, sentimentos vagos, indefinidos, arrepios, calafrios, tem todos os sintomas dolorosos, né, que eles chamam. Sim. Mas isso tudo é porque a pessoa ainda não trabalhou corretamente a mediunidade. Quando ela é trabalhada, você faz um curso, você aprende, você estuda, aí as coisas mudam, né? Sim. A gente sabe que no mundo atual, onde o materialismo está muito forte, né, está envolvendo muito as pessoas, a mídia social, a espiritualidade, né, ela dá várias oportunidades porque sabe que existe todo esse ambiente não favorável a essas pessoas, mas ela vai continuar trabalhando para encaminhá-los, né? O que acontece, os próprios espíritos falam, quando a pessoa está vivendo na matéria, ela sofre uma espécie de hipnotismo, ela fica meio hipnotizada, e atendendo também aos impulsos da matéria, né? Quer ter uma profissão, casar, constituir família, ou não, né? Ter um relacionamento sem maiores compromissos. Sim. Enfim, ela vem com certas tendências, com certas projetos assim, de vida, né? Que está muito certo, tem mais é que acontecer isso mesmo. Mas às vezes esses projetos todos abafam a verdadeira missão da pessoa, né? Sim. Porque quando a pessoa vem com dom mediúnico para trabalhar na mediunidade, tudo demais é complemento. Sim. A profissão, a família, tudo é um complemento para ela poder trabalhar, fazer o que ela veio fazer. Mas a função primordial é o trabalho mediúnico. Sim. O resto vem por acréscimo. Talvez todo o resto viria para exatamente dar suporte, né? Ter, de repente, uma esposa ou um marido para dar suporte. Dar um apoio, dar um apoio, coisa assim. Por isso que
Mesmo equilíbrio emocional, né? Exatamente. Né? Já que também os médios tendem a ter bastante desequilíbrio, né? Muito. Faz parte. Os altos e baixos, né? Baixos. A gente chama de humor roda gigante, né? Acorda assim, obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, pelos pássaros que cantam, pelo rio que murmura. Ao meio-dia, quero morrer, não aguento mais. Sim. Mudanças súbitas de humor, né? Quero morrer, não quero. Realmente é inconstância total na vida de um médio em razão dessas mudanças de humor que fazem parte exatamente da preparação que ele teve, né? E também faz parte da questão das suas dívidas do pretérito, né? O que é grave, né, nessa situação, quando você vem com um trabalho, uma missão mediúnica, eles colocam todas as condições para você poder cumprir a sua missão. Sim. Apoios, quer seja de pessoas, situação profissional, material, para você fazer. Se você se nega a fazer, você vai ter que cumprir isso numa outra encarnação. Sim. Não é? Só que as condições vão ser bem piores. Porque aquelas pessoas que estariam ao teu lado, te dando apoio, não estarão mais ali. Vai ter que cumprir os mesmos papéis numa situação bem mais difícil. Numa condição. Outro contexto, sabe? Mais complexo mesmo. É por isso, né, que... Tem que aproveitar a ocasião, né? Exatamente, estamos tentando alertar a todos que quando, né, são avisados que a intuição ou vai a um centro e é avisado, realmente coloque isso como uma coisa séria na sua vida. E grave. E saber que você tem dívidas, né, para esse momento dessa nova encarnação, né, para você restabelecer. Então é importante, né, que não importa a idade, isso pode acontecer aos 20 anos, aos 15, aos 30, né, aos 40, isso não tem... Às vezes, tem pessoas, como é meu caso, era médio desde criança praticamente, né? Porque era uma missão mais delicada. Mas às vezes, a espiritualidade compreende que você tem que estudar, se formar, muitas vezes adquirir uma profissão, se estabilizar profissionalmente. Eles compreendem. Né? Mas vai chegando a hora que você já se estabilizou profissionalmente, queria casar, casou, enfim, foi cumprindo os seus projetos. Aí chega a hora, né? A hora de... E vão apertando o torniquete, como a gente chama, né? Porque nesses meus 40 anos de vivência espírita, dificilmente a pessoa que não cumpre a missão mediúnica é feliz, é equilibrada, e a vida profissional dela, a vida material, ela está sempre na corda bamba. Sim, sempre altos e baixos. Altos e baixos, muito mais baixos do que altos, né? Por isso é importante. Quando chegar o momento, né, haverá vários sinais, pode ter certeza, e aí é necessário, né, buscar, né, até apoio numa casa espírita, né? A intuição vai lhe trazer esse caminho, né, esses objetivos. Na verdade, como eu disse, de apertar o torniquete, a situação vai se fechando. Funilando. Se você tem um chamamento e não atende, de repente vem um chamamento mais que pressiona um pouco mais, e mais, e mais, e mais. Tudo isso não é maldade, não é castigo. É um apelo do alto para que você cumpra a sua missão. Sim. Porque eles sabem das consequências. Nós temos, né, vários exemplos de pessoas que tinham missões delicadíssimas e por motivos os mais fúteis, coisas, problemas emocionais, etc., interesses materiais, situações fúteis mesmo, deixaram de cumprir a missão delas. Algumas até questão do ego, né? Sim, né? Arrogância, prepotência, né? E motivos mais fúteis, como disse o Gino aqui. Mas é importante. Talvez por não compreender a gravidade da situação, né? Do problema de não aceitar. Sim, mas a maioria vejam bem, né? Vejam bem, há todo um investimento no médium. Os espíritos falam que para preparar um médium, somente o ostensivo,
É mais fácil preparar 200 encarnações mais normais do que uma de um médium, Sim. que tem todo um processo de neurônios, sensibilidade, o local que ele vai nascer, a mãe que ele vai ter, o pai que ele vai ter, a educação que vai ter, para nada desviá-lo da meta, não é? Sim, Então é um investimento muito alto e a pessoa joga assim, né? sim. Joga fora assim, estupidamente, né? E nós sabemos, né? Existe inclusive até hospitais no plano espiritual voltados exatamente para médiuns que não assumiram o seu papel e acabam chegando no plano espiritual totalmente desequilibrados, né, gente? Sim, porque acontece o seguinte, a mediunidade, você queira ou não, ela é intrínseca, ela faz parte do seu metabolismo, da sua situação orgânica. Orgânica. Quer dizer, se você nasceu com tendências mediúnicas, você vai morrer com tendências mediúnicas. Sim. Goste ou não, queira ou não, assuma ou não. E qual é o problema? O plano espiritual superior Sim. respeita teu livre-arbítrio. Como você mesmo disse, pressionam, orientam, educam, mas chega um momento que eles Largam mão. largam mão, não tem jeito. Mas o outro lado não Exatamente. tem esse respeito. Uhum. Então você passa a servir para o outro lado, Sim. porque você é médium, né? É um canal aberto. Se você não serve a luz, você acaba servindo As sombras. os adversários da luz, Os adversários. o lado oposto. É aí que entra a maior gravidade também do problema, né? Sim. Além de você estar adiando seu compromisso espiritual. Porque se está planejado, isso vai ter que voltar, você vai ter que voltar em condições mais difíceis para fazer aquilo que você devia ter feito e não fez. É sério, é muito sério. Voltamos um pouco, né, no tempo, a história que você nos conta dos fatos, né, que ocorreram no plano espiritual, onde milhares de espíritos foram libertos de prisões, né, umbralinas, de umbral profundo, né, foram soltos exatamente para cumprir, né, uma tarefa com um objetivo claro nesse momento que o planeta está passando. Exatamente. Já era visando o trabalho da transição planetária, né? Foi milhões de espíritos foram libertos das regiões umbralinas, onde estavam aprisionados, com a condição de vir trabalhar para a luz, né? E a maioria nasceu no Brasil. Sim. Fora do continente europeu, daquele clima europeu, para não repetir as mesmas falhas, né? Os erros do passado. Então, mas o Brasil é o país que mais tem médiums, né? Sim. O maior número de médiums. Justamente por isso. Porque o berço da nova civilização vai ser o Brasil, né? Da nova era, né? Então, esses milhões de espíritos, ou grande parte deles, vieram com a missão de abraçar a doutrina espírita, que muitos tinham dívidas com a Inquisição, etc. Né? Então, vir com uma outra crença religiosa, um outro caminho religioso, né? Justamente para fazer esse trabalho mediúnico visando a transição planetária, visando a transformação do planeta, né? A espiritualidade sempre trabalhando para quebrar esse padrão, né, da Inquisição, daquele momento, né, onde tantos erraram e tantos faliram, né, e aumentaram absurdamente as suas dívidas com a lei. Né? É por isso que eu digo, a maioria dos médios são inquisidores, participaram daquele processo da Inquisição. Então, há umas falidas, né, como eu disse, que é dada uma oportunidade, né, e uma oportunidade desperdiçada, ela não volta nas mesmas condições. Isso por isso que não dá para adiar, né? Com certeza. Não dá para adiar. E o mais grave ainda, Otanuir, às vezes, porque a maioria veio para trabalhar no processo da transição planetária. Exato. Uma vez que a transição planetária se completou, onde vão cumprir essa missão? Fica no ar a pergunta, não é? Fica no ar. Talvez em outro planeta, né? É uma possibilidade.
Mas, meus queridos espectadores, aqui cumprimos mais um encontro, né? Esperamos que ele tenha sido esclarecedor, né? Para que todos possam realmente cumprir a sua missão. E se você quer se aprofundar no tema, o livro Transição Planetária, Bastidores da Batalha Espiritual vai te ajudar muito e você vai encontrá-lo num link abaixo desse vídeo. Muitíssimo obrigado, Gino. Eu que agradeço a oportunidade de falar da mediunidade não cumprida, né? O dom não cumprido. Por isso, meus amigos, minhas amigas, se você veio com esse dom maravilhoso, abrace, assuma, porque as consequências de você não assumir é muito grave. Um beijo no coração de todos vocês. Muitíssimo obrigado.